Salve, salve, beleza? Vamos falar hoje sobre risco nos investimentos. Como a gente pode conceituar o risco nos investimentos? Então, qual é o conceito que você tem que ter do risco para investir? Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para ficar sabendo aí dos próximos vídeos assim que eles forem lançados, beleza? Bom, o que é o risco nos investimentos? A gente pode conceituar aqui o risco como sendo aqui algo que sai fora do esperado. Ele não acontece como você espera. O risco nos investimentos é quando a sua rentabilidade, por exemplo, não é esperada ou ela não vem como você espera, ou até mesmo de você perder a totalidade do valor que você investiu. Existem diferentes níveis de risco e tipos de risco também. A gente pode conceituar, por exemplo, o risco de crédito, que é o risco de calote, ou seja, quando você empresta dinheiro, você não ter esse dinheiro de volta. Então, esse é um tipo de risco. Existe o risco de liquidez, que é o risco de você precisar desse dinheiro e ele não está disponível. Então, é o risco de você colocar o dinheiro num tipo de investimento que vai ficar preso, que vai ter alguma carência, algum prazo para resgate, que você não vai conseguir ter esse dinheiro na mão quando precisar. Esse é um risco de liquidez. A gente também tem o risco aqui em relação à categoria de investimento que você vai fazer. Então, primeiramente, o investidor é natural que ele responda lá o questionário de perfil de investidor, que é o API. Esse questionário de perfil de investidor vai te dizer aí, primeiramente, qual é o seu perfil. Obviamente que esse não é um requisito único e nunca vai mudar. Na verdade, o questionário de perfil serve como um guia inicial para aquele investidor poder seguir uma estratégia de investimento. Então, com base nesse perfil, também é possível delimitar qual é o tipo de risco que você vai estar exposto. Normalmente, no conservador, você tem aqui uma exposição a mais renda fixa, que naturalmente tem um grau de risco menor, pois tem uma previsibilidade um pouco maior. No perfil moderado, a gente já começa a entrar aqui em um pouco de renda variável e nesse perfil você já vai ter mais risco do que no perfil conservador e, por consequência, no perfil agressivo você vai ter mais exposição à renda variável e aqui você vai ter uma menor previsibilidade dos resultados, pois a renda variável vai ter oscilações muito maiores que nos dois perfis anteriores. Então, aqui a definição do nível de risco que você vai correr está muito relacionada também ao seu perfil de investidor. E a relação aqui de risco e retorno está intimamente relacionada, ou seja, quanto mais retorno você exige do seu investimento, mais risco está atrelado a esse investimento. Então a tendência é que para ter mais retorno, você precise adicionar mais risco ao seu investimento. Obviamente que você pode fazer aqui um estudo para se expor ao menor risco possível com o melhor retorno. Então, naturalmente, aqui são dois fatores que andam juntos para você ter mais retorno. É uma tendência que você tenha mais risco também. Embora os investimentos em ações ou em renda variável, eles tenham um potencial de entregar mais retorno, eles têm inerentes, ou seja, eles têm nele próprio mais risco. Aqui você vai ter uma imprevisibilidade dos resultados, seja naquela empresa que você investiu, será que ela vai dar aquele resultado esperado? Será que ela vai apresentar a lucratividade que vinha apresentando? Será que aqui a gente vai ter um cenário econômico que vai ajudar a empresa a se desenvolver e a crescer seus lucros? Então, existem várias incertezas aqui na questão da previsibilidade dos resultados. E na renda fixa você tem maior previsibilidade, porque no momento que você empresta um dinheiro, você pactua aqui uma taxa para receber esse dinheiro de volta num prazo definido. E aqui você sabe basicamente qual é a taxa que esse valor que você emprestou vai ser remunerado, diferentemente da renda variável que você aplica e aqui não tem uma previsão se esse valor vai se multiplicar por 2, por 10 ou por 100 vezes. Então isso é possível de acontecer, como também é possível que esse valor que você investiu se torne zero ou que você perca todo o valor investido. Então aqui o risco ele tem que andar muito em linha com o teu objetivo de investimento.
e o teu horizonte de investimento também. Se você tem um horizonte de investimento mais curto ou você tem um plano específico para aquele valor que você vai investir, não é interessante colocar ele a um risco de renda variável, por exemplo. Porque se você precisa concretizar esse plano em renda variável, chegando no prazo que você precisa utilizar o dinheiro, se a renda variável não tiver num bom momento para você utilizar, ou seja, para você resgatar esse dinheiro, você pode ter uma perda do valor investido. E se for um horizonte muito mais longo para a renda variável, se torna muito mais adequado, porque aqui você consegue deixar esse investimento sendo maturado por um período muito maior, e deixando que a empresa que você investiu, por exemplo, se forem ações, ela trabalhe em função daquele valor que você investiu. Se você tem um prazo definido para investir, é interessante direcionar isso para uma renda fixa que seja adequado ao teu prazo e também ao risco que você espera e ao potencial de retorno que você quer para esse investimento. Então, casar aqui o investimento ao prazo e também ao risco, a previsibilidade do valor que você quer investir é muito mais adequado. E na renda variável você tem diversos fatores de riscos inerentes ao tipo de projeto que você está investindo. Então você vai ter aqui o risco de matéria-prima, algum tipo de material que é definido em dólar, por exemplo, você já vai ter aqui o risco cambial da elevação do dólar e do maior custo para a construção daquele produto que essa empresa vai produzir. Então, existem aqui uma infinidade de outros tipos de risco que se tornam muito mais complexos de avaliar. Então, a gente tem também o risco da inflação, o risco da oscilação da taxa de juros. Todos esses riscos têm que ser levados em consideração para fazer algum tipo de investimento. Então, essa aqui é uma visão geral de quais riscos você vai enfrentar para fazer os seus investimentos e como você pode mensurar isso em cada um dos tipos de investimento. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum outro tipo de risco ou algo específico sobre algum tipo de investimento, deixa aqui para mim nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, beleza? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos e também de curtir e compartilhar com quem você acha que tem interesse, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!